Bom, vamos nos colocando à disposição do alto, agradecendo a oportunidade de aprendizado, a oportunidade de estarmos todos juntos nesse momento, né, com esse plano, né, do alto, em que possamos cada vez mais aprender. E essa é uma das poucas possibilidades de ascensão para a libertação, né, na nossa, como espírito encarnado e como espírito eterno. Então, vamos nos colocando em plena disposição e em plena atitude positiva para as nossas aulas do dia de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Vamos lá então, pessoal, seguindo nos estudos do livro Obreiros da Vida Eterna, vamos para o capítulo 17, Rogativa Singular. Enquanto Dimas se restaurava paulatinamente, Fábio cobrava forças de modo notavelmente rápido. Os longos e difíceis exercícios de espiritualidade superior, levados a efeito na crosta, frutificavam agora em bênçãos de serenidade e compreensão. Ambos repousavam na casa transitória, amparados pela simpatia geral da instituição que a irmã Zenóbia dirigia. Ao mesmo tempo, prosseguíamos em constante cuidado, junto aos demais amigos, principalmente ao pé de Cavalcante, cuja situação orgânica piorava sempre nas vizinhanças do fim. Dimas, com o exemplo de Fábio, criara novo ânimo. Reagia com mais calor perante as exigências da família terrena e consolidava a serenidade própria com a precisa eficiência. O ex-tuberculoso, iluminado e feliz, notava que outros horizontes se lhe abriam ao espírito sensível e bondoso. Podia levantar-se à vontade, transitar nas diversas secções em que se subdividiam os trabalhos do Instituto, e dava gosto vê-lo interessado nos estudos referentes aos planos elevados do universo sem fim. Experimentava tranquilidade. Não era um gênio das alturas, não completara suas necessidades de sabedoria e amor. Entretanto, era servo distinto, em posição invejável, pelos débitos pagos e pela venturosa possibilidade de prosseguir a caminho de altos e gloriosos cumes do conhecimento. A irmã Zenóbia dava-se ao prazer de ouvi-lo nos rápidos minutos de lazer e frequentemente manifestava a Jerônimo suas agradáveis impressões a respeito dele. Tanta alegria provocou o discípulo fiel, com a disciplina emotiva de que dava testemunho, que o nosso assistente tomou a iniciativa de trazer-lhe a esposa em visita ligeira. Lembro-me da comoção de Mercedes ao penetrar o pórtico do Instituto pelo braço amigo de nosso orientador. Estava atônita, deslumbrada, estática. Não possuía consciência perfeita da situação, mas demonstrava sublime agradecimento. Conduzida à câmara em que o companheiro o esperava, ajoelhou-se instintivamente. Sensibilizamo-nos todos ante o gesto de espontânea humildade. Fábio, sorridente, disfarçando a forte emoção, dirigiu-lhe a palavra exclamando: Levante-se, Mercedes, comungamos agora na felicidade imortal. A esposa, porém, inebriada de ventura, fechara-se em compreensível silêncio. O amigo adiantou-se, ergueu-a e abraçou-a com infinito carinho. Não se amedronte com a viuvez, minha querida, continuou. Estaremos sempre juntos. Lembra-se de nosso entendimento derradeiro?
Mercedes entreabriu os lábios e fez sinal afirmativo. Dê-me notícias dos filhinhos, pediu o consorte desencarnado a sorrir. Nada disse ainda. Por quê? Fale, Mercedes, fale. Mostre-me sua alegria vitoriosa. A esposa fixou nele com mais atenção os olhos meigos e brilhantes e disse, chorando de júbilo: Fábio, estou agradecendo a Jesus a graça que me concede. Como sou feliz tornando a vê-lo. Lágrimas copiosas corriam-lhe das faces. Em seguida, após curto intervalo, informou: Nossos pequenos vão bem. Lembramo-nos de você incessantemente. Todas as noites, reunimo-nos em oração, implorando a Deus, nosso Pai, conceda a você alegria e paz na vida diferente que foi chamado a experimentar. Outra pausa em que a nobre senhora tentou conter o pranto. Quero avisá-lo, prosseguiu, de que já estou trabalhando. O senhor Frederico, nosso velho amigo, deu-me serviço. Carlindo vela pelo irmão, enquanto me ausento. E creio que nada nos falta em sentido material. Temos apenas... E a esposa dedicada interrompeu-se nas expressivas reticências, receosa talvez de ofendê-lo. Continue, falou o companheiro sensibilizado. Não se zangará, disse Mercedes reanimando-se, se eu reclamar contra as saudades imensas. Em nossas refeições e preces, há um lugar vazio que é o seu. Creia, porém, que faço o possível por não feri-lo. Coloquei mentalmente a presença de Jesus, o nosso Mestre invisível, onde você sempre esteve. Desse modo, sua ausência em casa está cheia da confiança fervorosa nesse amigo certo que você me ensinou a encontrar. Reparei que o esposo, não obstante a elevação que o caracterizava, desenvolveu visível esforço para não chorar. Fazendo-se otimista, observou: Não apague a luz da esperança. Não me zango em sabê-los saudosos, pois também eu sinto falta de sua presença, de sua ternura, da carícia de nossos filhos, mas ficaria contrariado se soubesse que a tristeza absorveu nosso ninho alegre. Tenha coragem e não desfaleça. Logo que for possível, retomarei meu lugar em espírito. Estarei com você no ganha-pão, assisti-la-ei nos exercícios da prece e respirarei a atmosfera de seu carinho. Para isso, por enquanto, preciso escorar-me em sua fortaleza de ânimo e não dispenso seu amoroso auxílio. Sinto-me cercado de bons amigos que não nos esquecem, e quem sabe estaremos lado a lado de novo em porvir não remoto. Avisaram-me de que a divina bondade me concedeu o ingresso em colônia de trabalho santificador, a fim de prosseguir em meus serviços de elevação. Poderei talvez tecer diferente e mais belo ninho para aguardá-la. Ouço dizer, Mercedes, que o sol é muito mais lindo nessa paisagem de encantadora luz, e que à noite as árvores floridas assemelham-se a formosos lampadários, porque as flores maravilhosas retêm o luar divino. Nesse instante, determinada interrogação interrompeu-me o raciocínio. Se Fábio havia feito tantos amigos em nosso núcleo de serviço, desde outro tempo, a ponto de merecer-lhes especial consideração, como se mostrava adventício a respeito do noticiário de nossa esfera? Sintetizando cumpridas indagações, em pequenina pergunta ao assistente Jerônimo, respondeu-me o orientador em 2 sentenças curtas. A morte não faz milagres. Retomar a lembrança é também serviço gradual, como qualquer outro que envolva atividades divinas da natureza. Calei-me atento. Fitando a visitante, enternecido, o marido recém-liberto considerava: acredita que não vale a pena sofrer, de algum modo, para conseguir tão sagrado patrimônio?
Nossos filhos crescerão depressa. As lutas serão breves. As situações carnais transitórias. Não desanime, portanto. A providência jamais se empobrece e nos enriquecerá de bênçãos. Mostrou à esposa formosa expressão de conforto no semblante feliz e, mobilizando as mais íntimas energias da alma humilde, manteve-se por alguns instantes de mãos postas, como agradecer a Deus o imenso júbilo daquela hora. Jerônimo fez significativo sinal, avisando em silêncio que findara o tempo de visita. Irmã Zenóbia, que acompanhou a cena comovida junto de nós, tomou de uma flor semelhante a uma grande camélia dourada e deu-a a Fábio para que presenteasse a companheira. Mercedes recebeu a dádiva, conchegando-a ao coração. Nosso dirigente aproximou-se de mim e notificou-me. André, acompanhe-nos à crosta. Nossa amiga perdeu grande porção de forças com a emoção, e ser-nos-á útil sua cooperação na volta. Despediu-se a viúva, e em breve era por nós reconduzida ao lar. E ainda agora, ao relatar a experiência, recordo-me da estranha sensação de felicidade que Mercedes tinha despertar no leito, com a perfeita impressão de guardar a delicada flor entre os dedos. Tudo, pois, corria bem no círculo dos trabalhos que nos foram cometidos, quando nosso mentor foi chamado por autoridade superior de nossa colônia. Esperei impaciente o regresso dele, porque Jerônimo, em obediência às determinações recebidas, deveria partir imediatamente para entendimento inadiável. Recomendou-nos aguardá-lo em serviço na casa transitória, acentuando que seria breve. De fato, não se demorou mais de um dia, e ao regressar, cientificou-nos da novidade. A irmã Albina fora autorizada a permanecer na crosta planetária por mais tempo, razão por que a desencarnação fora adiada sine die. Certa rogativa influíra decisivamente no assunto. Entrar em jogo imperiosa exigência que nossa colônia examinara com a devida consideração. Em vista disso, renovara-se o programa da missão que trazíamos. Ao invés de auxílio para a liberação, a velha educadora receberia forças para se demorar na crosta. Devíamos procurar-lhe a residência sem perda de oportunidade, propiciando-lhe ao organismo os possíveis recursos magnéticos ao nosso alcance. Quis perguntar alguma coisa, inteirar-me das particularidades. Todavia, Jerônimo costumava dizer com proveito tudo o que necessitávamos saber, e não me cabia constrangê-lo a qualquer informação antecipada. Por que se modificar a decisão de tamanho relevo? Quem possui, afinal, tanto poder na oração para ter influência nas diretivas de nossa colônia espiritual? Seria justo o adiamento? Por que motivo determinada súplica impunha a renovação do roteiro a seguir? O assistente percebeu as indagações que se me entrechocavam no cérebro e adiantou. Não se torture, André. Saberá tudo no momento oportuno. E traçando sintética programação de serviço, acrescentou. Vamo-nos, Hipólito e Luciana velarão pelos convalescentes. Em caminho, porém, não resisti. Pedi permissão para ouvi-lo de maneira sumária, quanto à nova deliberação, e Jerônimo aqueceu esclarecendo. A medida não deve provocar admiração. Ninguém, senão Deus, detém poderes absolutos. Todos nós, no desenvolvimento das tarefas conferidas às nossas responsabilidades, experimentaremos limitações nos atributos ou no acréscimo de deveres segundo os desígnios superiores. O futuro pode ser calculado em linhas gerais,
mas não podemos pré-julgar quanto ao setor da interferência divina. O Pai efetua a organização universal com independência ilimitada no campo da sabedoria infalível. Nós cooperamos com relativa liberdade na obra do mundo, sujeitos à necessária e esclarecedora interdependência em virtude da imperfeição da nossa individualidade. Deus sabe, enquanto nós nem sequer imaginamos saber. E com expressivo gesto de bom humor prosseguiu. Não existe, portanto, novidade propriamente dita. Aliás, é justo considerar que a desencarnação de Albina não é suscetível de ser adiada por muito tempo. O organismo que a serve está gasto, e a nova resolução destina-se apenas a remediar difícil situação, de modo a trazer benefícios para muita gente. A prece, em qualquer ocasião, melhora, corrige, eleva e santifica. Mas somente quando estabelece modificação de roteiro, igual a de hoje, é que paira, acima das circunstâncias comuns, o interesse coletivo. Ainda assim, a medida prevalecerá por reduzido tempo, isto é, apenas enquanto perdurar a causa que a motiva. Recordei uma experiência anterior em que observara certo irmão recebendo alguns dias de acréscimo à existência no corpo para poder solucionar problemas particulares, e compreendi a alteração à vida. De qualquer modo, porém, minha surpresa não era desarrazoada, porque constituíamos comissão de trabalho definido com atividades traçadas por superiores e hierárquicos. No caso a que me reportava, vira amigos de nossa esfera intercedendo junto de outros amigos em benefício de terceiro. Todavia, na questão em exame, tratava-se de pedido da crosta, atuando diretamente em nosso núcleo distante. Conservando, pois, minha curiosidade insatisfeita, acompanhei o assistente até o apartamento confortável em que residia a interessada. Os prognósticos acerca do estado físico da enferma eram desanimadores. Seu espírito, no entanto, mantinha-se calmo e confiante, a despeito da profunda perturbação orgânica. Não só o coração e as artérias apresentavam sintomas graves, também o fígado, os rins, o aparelho gastrointestinal. A dispneia castigava intensamente. Chegáramos no instante em que gracioso grupo de jovens, 14 ao todo, fazia em derredor da enferma o culto doméstico do Evangelho. Enquanto oravam, antes dos comentários construtivos, de alma voltada para a sublime fonte da fé viva, atiramo-nos ao trabalho, seguidos de perto por outros amigos de nosso plano, ligados à missão da nobre educadora. O ambiente equilibrado pela prece e pelos pensamentos de elevação moral contribuíam eficazmente na execução de nossos propósitos. A zona perigosa do corpo abatido era justamente a que situava o aneurisma, provável portador da libertação. O tumor provocara degenerência do músculo cardíaco e ameaçava ruptura imediata. Jerônimo, entretanto, revelou-se mais uma vez o médico experimentado e competente de nosso plano de ação. Começou aplicando passes de restauração ao sistema de condução do estímulo, demorando-se atencioso sobre os nervos do tônus. Em seguida, forneceu certa quantidade de forças ao pericárdio, bem como às estrias tendinosas, assegurando a resistência do órgão. Logo após, meu orientador magnetizou longamente a zona em que se localizava o tumor bastante desenvolvido, isolando certos complexos celulares, e esclareceu. Podemos confiar em grande melhora
que persistirá por alguns meses. Com efeito, fim da complexa operação magnética, observei que o coração doente funcionava com diferente equilíbrio. As válvulas cardíacas passaram a denotar regularidade. Cessou a aflição, o que foi atribuído, e de fato com razões ponderosas, ao efeito da prece. Albina sentiu-se reconfortada, mas calma. Fitou comovida as discípulas que se achavam presentes em afetuosa homenagem a ela e considerou satisfeita. Como me sinto melhor! Motivos fortes possuía o apóstolo Tiago, recomendando a prece aos enfermos. As alunas e as filhas riram-se de contentamento e ergueram em seguida a formosa oração gratulatória, emocionando-nos o coração. Contrariando a expectativa geral, a enferma aceitou o oferecimento de um caldo confortante. Em face da alegria que a todos empolgava, perguntei de súbito ao assistente: teria sido a súplica das discípulas o móvel da alteração? Quem sabe? Talvez lhe fizesse falta a venerável professora. Não, não é bem isso, elucidou o mentor. A intercessão das meninas trouxe-lhe a cota natural de benefícios comuns. No entanto, acresce notar que Albina já cumpriu tarefa junto delas. Deu-lhes o que pôde, devotou-se quanto devia. Em virtude da abnegação da enferma, as aprendizes trazem o cérebro cheio de boas sementes. Compete agora às interessadas organizar condições favoráveis ao desenvolvimento intensível dos tesouros espirituais de que são portadoras. Curioso, arrisquei. Estaríamos, porventura, ante o resultado de requisição sentimental das filhas? Jerônimo fitou ambas as senhoras que assistiam à doente com desvelada ternura, abanou a cabeça com gesto negativo e retrucou: também não. Não se trata de resposta a semelhante rogativa. No desempenho dos sagrados deveres de mãe, Albina fez tudo pelo bem-estar das filhas. Desvelou-se quanto lhe era possível. Por elas, perdeu compridas noites de vigília, encheu laboriosos dias de preocupação absorvente e redentora. Educou-as carinhosamente, encaminhou-as na estrada da santificação e, sobretudo, ao prepará-las para a vida, entregou-as ao Pai Eterno sem egoísmo destruidor. O trabalho materno foi completamente satisfeito. Doravante, cumpre às filhas seguir-lhe o exemplo, imitando-lhe a conduta cristã. Os bons pensamentos do Lloyd e Eunice envolvem-na toda em repousante atmosfera de amor. Entretanto, não seriam os rogos filiais, em circunstâncias como esta, que modificariam o roteiro das autoridades superiores no cumprimento das leis divinas. As súplicas de ambas partem de esferas de serviço perfeitamente atendidas pela missionária, em processo de liberação, e de modo algum as filhas poderiam retê-la. Nesse instante, sentindo-se a enferma confortada pela inopinada melhora, dirigiu-se à filha mais velha indagando: Lloyd, acredita você na possibilidade de trazerem o Joãozinho até aqui? A interrogação enternecida seguiu-se plena aprovação da filha e o telefone tilintou, chamando alguém. Ao passo que a senhora se entendia com o esposo, à distância, meu orientador anunciou bem-humorado: em breves momentos receberá você a chave do problema. Continuamos socorrendo a organização fisiológica da enferma, observando a alegria sincera das discípulas, que se retiravam contentes. Mãe e filhas
voltaram a permanecer a sós conosco, junto de outros amigos espirituais que se dedicavam no compartimento à tarefa de auxílio, inclusive a simpática irmã que nos acolhera na visita inicial, falando-nos, aliás, da probabilidade de prorrogação. Processavam-se com extremado carinho serviços de assistência quando o cavalheiro bem posto deu entrada, conduzindo um menino miúdo, de 8 anos presumíveis. Varando a porta do quarto, o pequeno mostrou-se cônscio do lugar em que se achava, cumprimentou as senhoras respeitoso e voltou-se de olhos ansiosos para a enferma, beijando-lhe a destra com indescritível ternura. Albina rogou a Deus o abençoasse e o menino perguntou: Vovó, como vai? Designando o assistente, esclareceu: a súplica dessa criança alcançou-nos a colônia espiritual e modificou-nos o roteiro. Que? Interroguei sumamente surpreendido. Jerônimo, todavia, continuou: não é neto consanguíneo da doente, embora se considere tal. É órfão que lhe abandonaram a porta após o nascimento e que Lloyd mantém no lar desde que nossa irmã se recolheu à cama. Não obstante a prova, Joãozinho é grande e abnegado servo de Jesus, reencarnado em missão do Evangelho. Tem largos créditos na retaguarda. Ligado à família de Albina há alguns séculos, torna ao seio de criaturas muito amadas a caminho do serviço apostólico do porvir. Ia formular perguntas novas, mas meu orientador, indicando à enferma que se abraçara a criança, aconselhou-me solícito: observe por si mesmo. O diálogo entre ela e o pequenino adquiriu encantadora suavidade. Tenho passado mal, meu filho, exclamava a respeitável senhora em desabafo. Ó, vovó, tornou o rapazinho, olhos radiantes de fé. Tenho rezado sempre para que a senhora fique boa depressa. Tem fé? Confio em Jesus. Na última vez que estive na igreja, pedi a todos me ajudarem a rogar ao céu pela sua saúde. E se Deus me chamar? Os olhos se lhe umedeceram, mas acentuou em voz firme: precisamos da senhora neste mundo. A Albina abraçou e beijou-o com meiguice maternal e prosseguiu: João, tenho sentido muita saudade de seus hinos na escola. Tem louvado o Senhor pontualmente? Tenho. Cante para mim, meu filho. O pequeno sorriu jubiloso por haver encontrado motivo de alegrar a doente querida e indagou com naturalidade: qual? A enferma pensou e disse: Jesus sendo meu. O menino modificou a expressão fisionômica, entristeceu-se instantaneamente, mas colocando-se junto ao leito e na postura do crente submisso, ergueu os olhos ao alto e começou a cantar, antigo e delicado hino das igrejas evangélicas. Jesus sendo meu, sou muito feliz, eu vou para o céu, meu lindo país. Expressava-se em voz tão dorida que o hino parecia amarguroso lamento. Fim da primeira quadra, esforçou-se para continuar, mas não conseguiu. Profunda emoção sufocou-lhe a garganta, as lágrimas saltaram-lhe espontâneas. Tentou debalde fixar Lloyd para ganhar coragem e, reparando que sua comoção contagiara a família, precipitou-se nos braços da doente e gritou com força: Não, vovó, não! A senhora não pode ir agora para o céu, não pode! Deus não deixará. Albina recolheu-o carinhosa, feliz.
Que é isto, João? Perguntou buscando sorrir. Observei a mim mesmo e só então reconheci que eu também chorava. Jerônimo, porém, mantinha-se firme e, rindo-se bondoso, reafirmou: o menino tem razão. Albina não irá mesmo desta vez. Atendendo minha curiosidade, entrou em explicações finais, advertindo: que nota você de particular em Lloyd? Recorrendo a observações que já levaram efeito, respondi sem hesitar: reparo que aguarda alguém, uma filhinha, que já entrevimos. Desde o primeiro encontro, verifiquei que está em período ativo de maternidade, em vésperas da delivrança. Isto mesmo, confirmou o mentor amigo. A prece de João é importante porque se reveste de profunda significação para o futuro. A menina, em processo reencarnacionista, é-lhe abençoada companheira de muitos séculos. Ambos possuem admirável passado de serviço à crosta planetária e escolheram nova tarefa com plena consciência do dever a cumprir. Foram associados de Albina em várias missões e muito cedo ser-lhe-ão continuadores na obra de educação evangélica. Não são espíritos purificados, redimidos, mas trabalhadores valiosos, com suficiente crédito moral para a obtenção de oportunidades mais altas. Apesar da condição infantil, o servo reencarnado, pelas ricas percepções que o caracterizam fora da esfera física, recebeu o conhecimento da morte próxima de nossa venerável irmã. Compreendeu de antemão que o fato repercutiria angustiosamente no organismo de Lloyd, compelindo-a talvez a claudicar no trabalho gestatório em andamento. A carga de dor moral conduzi-la-ia efetivamente ao aborto, imprimindo profundas transformações no rumo do serviço de que João é feliz portador. Socorreu-se então de todos os valores intercessórios nos instantes em que sua alma lúcida pode operar na ausência da instrumentalidade grosseira que triunfou com as súplicas insistentes, obtendo reduzida dilatação de prazo para a desencarnação de Albina. Sempre comedido nas informações, Jerônimo calou-se, preparando a retirada. A singular ocorrência enchia-me de encantamento e surpresa, e contemplando sob forte enlevo a pequena família em santificado júbilo doméstico, eu chegava à conclusão de que, ainda ali, numa câmara de moléstia grave, a oração, filha do trabalho com amor, vencia o vigoroso poder da morte. Final do capítulo 17. Bom, a gente vê, claro, aí tem o pessoal novo aí para depois dar seguimento a essa obra, certo? Ver as gravações anteriores das aulas, mas analisando esse capítulo, tá? E em relação ao que trata o próprio livro, o livro trata de uma excursão de 30 dias, tá? Do André Luiz e os seus companheiros ali, os instrutores, que foram até a crosta terrestre, eles, essa equipe, principalmente para acompanhar o desencarne de 5 espíritos, de 5 encarnados. Já vimos 3 semanas aí praticamente o Dimas, que era um espírita, que desencarnou pouco antes do seu tempo, porque ele desgastou muito o seu corpo físico e tal, mas não foi considerado um suicídio. Vimos o do Fábio, a semana passada, que esse sim era um espírita, e se viu aí que ele, no mundo espiritual, teve uma recuperação bem melhor do que a do Dimas. Mas vejam que o Dimas, aí dá para ver bem no início desse capítulo, o Dimas se aproveitou da situação do Fábio para se estimular a uma mudança de comportamento, né? Para
se dissipar algumas amarras, inclusive o próprio sofrimento da família. A gente não percebe muitas vezes que o sofrimento da família, a dor da saudade, os desajustes de quem fica desamparado aqui no mundo dos encarnados, algumas vezes perturba e atrasa um pouco o processo de restabelecimento dos encarnados. O Fábio já não, a gente viu que ele preparou a própria família, realizava o evangelho no lar, não é questão de fazer o evangelho no lar, ele vivenciava o evangelho de Jesus no seu lar, ele era espírita. Agora, esse que a gente está vendo hoje, da Albina, a Albina não era espírita, a Albina era uma evangélica presbiteriana e a família evangélica. E praticavam o evangelho de Jesus à luz dos presbiterianos. Então, eles não têm essa vocação de acreditar no mundo espiritual, no desencarne, como nós temos a nossa concepção, não relacionam o mundo espiritual à luz da doutrina espírita, mas, como se sabe, o mundo espiritual superior não é religioso. O mundo espiritual superior não é espírita, necessariamente, não é católico, não é judeu, não é islâmico e tal. O mundo espiritual superior tem um estado de consciência superior, espiritual, moral, vocacionado para praticar o bem. Fazer o bem, pensando no bem, tendo prazer em realizar a tarefa do bem, é ser um cristão. Cristão, e à luz do quê? Do mundo espiritual superior, se a gente imaginar a figura de Jesus como sendo o espírito mais puro que já esteve entre nós, isso está nas respostas do Livro dos Espíritos, uma das perguntas em que o Kardec pergunta ao Espírito da Verdade qual foi o espírito mais nobre, mais elevado que Deus delegou a conviver com os homens. A resposta é bem curta, Jesus. Está lá na resposta da pergunta 625. E nós temos as leis de Deus na nossa consciência. Se cada um consegue vivenciar na sua consciência as leis de Deus, quais são as leis de Deus? As leis da perfeição. O que é a lei da perfeição? É de tratar todo mundo com um sentimento universal de querer o bem. Nós estamos distantes ainda disso, mas a gente tem que travar uma luta interior, individual e coletiva, com aqueles que vivenciam conosco, de procurar praticar o bem. A gente sente durante o dia rancores, raivas, contrariedades, antipatias, porque temos relação de vidas pretéritas, de outras vivências com outros espíritos, e isso dificulta esse nosso aprendizado. E aí, esse livro que trata desses desencarnes, tanto, claro, mais vocacionado ali aos espíritas, e aí dentro desse arcabouço colocando como mundo espiritual e a doutrina espírita, aquele que é o espírita que vivencia a doutrina do Evangelho de Jesus no seu dia a dia, aquele que se dedica ao bem. Nós vamos ver também, tem um outro Cavalcante, esse que é um dos 5, tem o Dimas, o Fábio, a Albina, o Cavalcante e a Adelaide. Adelaide também muito espírita, aquele caso que a gente viu lá no início, que até tem o Bezerra de Menezes participa ali depois desse processo de desencarne. O Cavalcante era um, nós vamos ver semana que vem, um católico desapegado. Ele não era ligado assim à questão da doutrina espírita, nem tinha essa vocação, era um católico. Fazia o bem e tinha um desapego. E a própria família, depois a gente vai ver que cobrava dele muito essa coisa de ele não cuidar das coisas, do bem material e tudo, mas isso também é importante nesse momento do desencarne. Não tanto 8 ou 80 de dizer o desapego geral, porque tem também, ela vai dizer assim, Francisco de Assis que abriu mão de tudo e teve essa trajetória. Então cada um deveria e deve fazer isso? Não necessariamente, até porque a gente viu semana passada e boa parte das encarnações do Chico Xavier para trás,
que foi o Kardec, que foi Francisco de Assis, que foi outro João Evangelista e tal, e teve várias, e até passa para os novos aí depois, viu, Flávio, aquela questão das reencarnações do Francisco, do Chico Xavier, para a gente ter essa concepção que ele era muito ligado à igreja, e dentro da igreja tem aquela questão da culpa. As nossas reencarnações anteriores, muito provavelmente, nós temos uma vocação para o Ocidente, não tem que dizer assim, então, alguém, nós vemos certamente, então, lá do Extremo Oriente, pode ter tido uma que outra encarnação, mas a nossa vocação deve ter vindo do Ocidente com as nossas amarras ligadas à Igreja Católica, e nessas encarnações o nosso espírito ele foi doutrinado a seguir os ditames da igreja. E isso muito nos aprisionou e muito nos dá a reação como o medo, o temor da morte, o temor ao chamado pecado. Teus pecados te encontrarão, está lá, como o Pedro disse para ele. O que ele quis dizer? Os efeitos das tuas atitudes gerarão certamente uma consequência. Então, os nossos erros vão gerar isso. Não significa que alguém vai nos punir. A consciência perfeita, que é a energia divina, ela dá o direito a cada um de exercer o seu livre-arbítrio de errar, mas vai ter que corrigir esse erro. Como? Se arrependendo, tendo consciência do erro cometido e reviver situações futuras. E aí isso se dá quando a gente vê assim, 5 desencarnes. Hoje a gente está estudando o da Albina. O exemplo clássico da moratória da encarnação é esse da Albina, que inclusive é referido em vários estudos da doutrina espírita como dando o grande exemplo da moratória. Várias moratórias a gente vê do nosso lado, ou até de conhecidos, familiares. Essa moratória não necessariamente tem que ser ali, como vai ser dada essa Albina, por alguns meses. Por que foi dada essa moratória? Fruto de uma oração. Aí, se a gente estudar simplesmente, alguém orou, pediu e levou. Não. Tem uma série de conjunções da lei de causa e efeito inseridas nessa situação. Então, a gente viu que lá, quando o Dimas seguia a recuperação e o Fábio, que já estava recuperado, né, em menor tempo do que o Dimas, espelhou ao esforço do Dimas em se recuperar. E aí se vê que depois o Fábio, já recuperado, e o Dimas ainda em processo de recuperação, aonde? Na casa transitória Fabiano de Cristo. Então, este livro ele é a história de 30 dias de excursão do nosso lar até a casa transitória Fabiano de Cristo, que a gente já até estudou lá nos primeiros capítulos, para ver o que é essa casa transitória. Quem não assistiu pode ir lá ver no início, ou até para ler o próprio livro, está bem claro ali. É uma casa transitória e em visita à crosta terrestre. Então, nosso lar, casa transitória, posto avançado de nosso lar e a crosta terrestre. Nessa excursão, havia uma delegação do nosso lar, dos instrutores do nosso lar, a gente viu lá nos primeiros capítulos, que eles acompanhariam esse desencarne. A gente estudou também nos Missionários da Luz um dos casos de reencarnação do Sergismundo, que também dá uma série de situações que envolve o processo de reencarnação, e sabemos também que os espíritos, cada individualidade, nenhuma desencarna ou reencarna da mesma forma um do outro. Se há um detalhe assim que é diferente, a gente vê então nesses casos. Então, a gente sempre dá como referência quem quer estudar mais profundamente também vários tipos de desencarne, vai lá na hora, tem a obra do Luiz Sérgio, Na Hora do Adeus, que são vários casos, e que dificilmente os casos que a gente conhece, a nossa família, ou de afetos nossos, não vão se encaixar numa dessas situações. Mas isso em termos gerais. Mas no detalhe, uma não vai ser igual à outra. Detalhes aí depende, são situações que vão se agregando. E por isso é interessante muito a gente estudar
ler essa obra, por exemplo, eu li, acho que uns 20 anos atrás, mais de 20 anos, e alguns detalhes agora, retomando essa leitura e percebendo assim que não é simplesmente, agora nesse caso da Albina, a moratória que ela recebe fruto de uma oração, mas há outros componentes que provavelmente quando eu li eu não peguei esses detalhes, que agora dá para pegar os detalhes, assim, de perceber bem por que a oração deu o seu grande efeito e houve um comando, aquela coisa, orou, pedi e obtereis. A gente ora, o que é orar? A gente abre a nossa alma. Eu estou pensando em determinada situação benevolente, voltada para o bem. Né? Estou pensando em coisas boas em relação a uma dificuldade ou um desafio, a um drama interior, e eu quero conversar com o transcendental. Esse registro, essa nossa vocação de invocar o mundo espiritual superior, ela é registrada. Sempre é registrada, ela é registrada. Alguém está em sintonia com a nossa rogativa, o nosso pedido. E esse pedido, conforme a situação, há coisas que a gente faz, que às vezes até o Espírito vai nos mandar emanações e dizer assim, pô, espero que se esclareça melhor, não tá muito claro, não está compreendendo, está pedindo uma coisa que é fruto de outros desequilíbrios, outros desajustes que possam estar vivenciando e que muitas vezes até as pessoas confundem, às vezes as rogativas entram questões materiais, questões que são humanas e nós queremos jogar ao mundo espiritual para que nos ajude, pode nos ajudar a dar o conforto, a lucidez necessária para que a nossa atitude seja a melhor a nosso favor. Isso sempre. Então, a semana passada nós registramos isso, que tudo que a gente faz e que esteja bem consigo mesmo, esteja em sintonia com o alto, com leveza de espírito, certamente a nossa decisão vai ser a nosso favor. Isso se sabe porque o mundo espiritual registra isso. Quando a gente está em processo de fúria, né? Está lá com raiva, está com ressentimento, está com angústias, nós estamos fechados o nosso transcendental está fechado, ou seja, ao contrário da oração. A oração é abrir. Nós nos fechamos para o transcendental e a nossa sintonia não vai ser a nosso favor. Pode até ser de uma forma até de ligação a outros espíritos, uma obsessão simples ou uma coisa mais complexa ligada ao nosso passado. E que a nossa atitude poderá e certamente terá uma tendência a nos prejudicar, a nos levar a outros obstáculos que nós vamos ter que depois restabelecer a nossa ordem mental para enfrentar isso, porque o que a gente faz, a gente é responsável para retomar aquela situação, dissipando energias deletérias fruto daquela atitude impensada, equivocada, né? E assim por diante. Bom, então o Fábio, que estava bem, ele estava lá na casa transitória, e aí vejam só, a outra ex-mulher dele, que a gente viu a semana passada, a Mercedes, dormindo, foi levada em espírito e corpo espiritual, registrar isso, então, para as pessoas, foi só espírito, corpo espiritual, molde do corpo físico, está adormecido na sua cama, e foi levada à casa transitória para ter um encontro com o Fábio. Então, está ali, está escrito que ela se reencontra com o ex-marido. E nesse reencontro, ela se sente emoção e tudo, e aí veja assim, ó, o espírito sai e vai à casa transitória. Corriqueiramente, a grande maioria dos espíritos que desencarnam recebem a visita, quando estão equilibrados, recebem a visita do encarnado. Nós é que saímos do corpo e vamos ao ambiente espiritual onde esteja o nosso afeto, conhecido, seja quem for, que a gente vai ter encontros espirituais durante o nosso sono. Não deve ser, em geral, ao contrário, chamar o espírito para que venha ao nosso lado. Às vezes é desajustado, a gente vê ali aqueles, vimos aí nos capítulos anteriores, quantos casos daqueles que ficam circundando as residências e não tem a proteção, aquela coisa que já se viu. Uma das formas de proteger é pensamento elevado, individual e coletivo.
no recinto, prática da oração, da meditação, de bons hábitos do dia a dia, higiene mental, isso cria uma energia de proteção ao nosso lar, e intrusos não vão chegar lá. E fruto da nossa tendência a querer o bem de forma equilibrada, nós temos o mérito de receber essas visitas em ambiente transitório. Não quer dizer os espíritos vão estar lá, estar na região umbralina, transitória, aqueles duplos que a gente já viu várias vezes, onde está se restabelecendo o espírito, nós podemos ir lá e ter esse encontro com eles. E aí são as pessoas que vão relatar, hoje tive um sonho, esse, com aquele, pode ser até com o animal, já tive aí com o meu cachorro, assim, depois já tive com ele uns 2 encontros, foi uma sensação muito boa de estar ali e de se reencontrar. A gente se reencontra durante a noite. A gente tem que aproveitar melhor o desdobramento do sono e não achar que é uma coisa... Procurar, não a interpretação, aquela no sentido clássico, dizer assim, o que quer dizer sonhar com isso, com aquilo, mas durante a noite nós nos reencontramos com espíritos, nós visualizamos situações nos nossos duplos. Então, quais são os duplos? O nosso ambiente onde a gente circunda hoje, há um duplo superior e um duplo inferior, em geral é assim, melhorado, piorado, para baixo, né? E aí vai dizer assim, isso aí é mundo espiritual. Inclusive aqui onde a gente está no mundo espiritual, que a gente pode chamar aqui o mundo espiritual desse grupo de estudos aqui. A localização, precisa ter a individualidade humana, ela necessita se localizar. O nosso centro de referência, a gente já viu até bem no início, eu acho que primeiro, segundo capítulo, o centro de referência nosso é o corpo físico. Onde nós estamos hoje. O nosso espírito está acoplado a esse corpo físico e corpo espiritual. Claro que a gente pode estudar os níveis de energia desses corpos, são 7 níveis de energia, mental, superior, inferior, não importa, vamos ficar com essa coisa do corpo físico. Onde nós estivermos, nós vamos ter uma individualidade que nós vamos tocar. O nosso corpo físico, que a gente chama aqui, se nós tivermos consciência de que estamos no mundo espiritual, nós vamos tocar também esse corpo e a gente vai ter a sensação de achar que é físico. E é físico, só que lá, e aí para nós aqui em relação ao mundo espiritual, chamamos de corpo espiritual. Mas lá do mundo, por que os espíritos chegam lá do outro lado e muitos, a grande maioria, nem sabe que desencarnou, porque tocam o mesmo corpo, tocam as mesmas coisas, tem tudo lá, tem sede, vai tomar água, não vai tomar água com um estralo de dedo, vai tomar água com um copo, né? E essa água vem de algum lugar, conforme for, vai ser um ambiente mais saneado, que nós vamos ter as coisas mais etéreas ou até mais brutas. Não quer dizer nada disso. Isso a gente já viu em outras situações. Quem tiver dúvida, e mais adiante a gente vai também retomar essa situação, que eu acho que é muito importante, que a grande maioria das pessoas e também dos espíritas, segundo até o Chico Xavier que já dizia, desencarna muito mal. Desencarna muito mal, chega no mundo espiritual sem saber muita coisa do mundo real, porque o mundo real são todas as dimensões. O mundo real não é esse só o nosso aqui, esse mundo que nós estamos hoje. O mundo real é aquele onde o espírito, a individualidade, a luz eterna que somos, uma luz com envoltórios de matéria, mais sutil ou mais grosseira. Não importa. E essa manifestação da individualidade, da nossa luz, ela tem que ter consciência do que é, do que faz e onde está. E coisa triste a grande maioria dos espíritos que aí chegam lá do outro lado e não sabem nem o que estão, e aí se inserem num outro mundo e vão levando e são atraídos ao processo de reencarne sem se dar conta. E aí chegamos a esses casos do desencarne. Por que chegar melhor lá do outro lado? Quando se tem essas consciências. Que bom esse exemplo da Albina, que é uma evangélica. Não significa que tem que ser espírita, não significa que tem que ser católico, tem que ser bom, ter bondade. E aí vejam só a Albina. Ela estava com um tumor, não, um câncer já degenerativo, isso na aula.
esse livro é de 1946, na década de 40, um tumor, né, progressivo, agressivo, que estava degenerando as suas células, os seus órgãos. E, em geral, isso leva o quê? Algumas semanas, pouquíssimos meses, ao desencarne. Era previsto o seu desencarne, e aí um espírito, que passou a ser chamado do seu neto, foi abandonado, tempos antes, na sua porta de casa. Ele tinha já 8 anos aí, mas foi abandonado quando era um recém-nascido, sei lá qual a idade que foi abandonado, e foi absorvido pela filha da Albina, a Lloyd, que passou a criá-lo, tal, e aí se inseriu no lar. Houve uma simpatia. Qual simpatia? Todos que ali viram a criança e tiveram uma vontade de criá-lo, de dar um bem-estar a ele, tal, e aí se inseriu naquele lar como se fosse um espírito nascido naquele lar. E ele acompanha toda aquela trajetória da avó dele, de criação, né? com aquela patologia. Aí vejam detalhes que até não tinha me dado conta disso. Foi a primeira vez que eu li esse livro. O rapaz, esse menino, o Joãozinho, ele dorme como evangélico, como um espírito que não conhece o mundo espiritual, mas no desdobramento ele recebe a notícia de que a avó ia desencarnar, ia morrer, na linguagem dele. Ele acorda com o sentimento de que ia perder a avó. Fica muito preocupado, questão humana dele. Frequentava o templo, né? Lá o templo presbiteriano, evangélico, lá, e lá passou a orar, muito preocupado e aflito com perder a avó, porque ele tinha um sentimento espiritual. Era um espírito abnegado, está bem claro no texto, né? Abnegado, servo de Cristo. Né? De séculos antes, ele teve algumas encarnações benevolentes, não era um espírito luminar, mas um espírito bom, e teve convívio com esta Albina, teve convívio com um outro espírito que vinha na figura feminina, filha da Lloyd, que ela estava gestante. Ele, com a preocupação e com um sentimento de que se a avó morresse, essa Lloyd, filha da Albina, ia sofrer muito e poderia perder a criança, um aborto, naquela época, na década de 40. E isso ele sabia no mundo espiritual, quem vinha, mas quando estava em estado de vigília não sabia, mas tinha uma sensação, nessa gravidez está vindo aí quem? Vinha um espírito de uma menina muito ligada a ele, que iam seguir naquele lar e naquela comunidade um trabalho, né? A servir ao Evangelho de Jesus, praticando um bem, praticando atitudes benevolentes ligadas ao alto, de servir ao próximo. Nesta oração que ele faz fervorosa, é registrado em nosso lar. Alguém do nosso lar registrou, sabia da situação e foi examinado lá por um determinado conselho, mais de um espírito, provavelmente, diz, olha, o fulano lá e tal. E aí viram o sentimento dele, né, de prece, e disseram assim, a angústia dele, o temor dele tem nexo de prejudicar um futuro no que está estabelecido pelo mundo transitório superior, né? Aquele molde, olha lá, Missionários da Luz, aquela encarnação daquela menina que vinha com ele, que foi abandonado e foi resgatado, a avó que criou bem suas filhas e deu para ele todo o afeto e o carinho, estava sentindo que estava partindo, e foi dado, então, o quê? A moratória. Revitalizaram os órgãos, as células da Albina, através dessa oração e daquele agrupamento de encarnados ali, e foi dado o que se chama de moratória. Ela ganhou alguns meses, um pouco perto de um ano, nesse desencarne, para nascer
a futura neta, né, que vai compartilhar com esse Joãozinho tarefas no mais adiante. Veja só que coisa bonita isso, de saber o porquê que foi dada a moratória e o registro que foi lá no nosso lar, porque o nosso lar, os vínculos espirituais estavam situados com o nosso lar. A gente está estudando aí uma casa transitória do nosso lar. E o Jerônimo, que é o instrutor que acompanha todos esses casos, foi chamado às pressas ao nosso lar. Veja que ele disse assim, aí o André Luiz, ali acompanhando a questão da Alvina, disse, para, o André, eu vou ter que fui chamado às pressas no nosso lar e tem que ir lá. E lá ele é informado que foi dado à Albina mais alguns meses necessário para restabelecer uma situação que ele até coloca ali, vai entender mais adiante o problema. Não é um problema, é uma situação. E essa situação, ela passa a ter uma decisão no nosso lar e volta o Jerônimo e diz, ela vai ser mantida no mundo dos enganados mais um tempo para que se efetive toda essa situação do nascimento daquela criança, que o Joãozinho se sinta melhor e vai fortalecer até a sua própria fé, que vai acreditar, pô, eu orei, quantas vezes a gente ora, pede alguma coisa, é atendido, e nos dá uma sensação assim, esse é o caminho, deu certo e sempre vai dar certo, porque esse é o caminho de sintonia com o alto. Em todas as situações, já se viu aí, né, quando te diz assim, só orar para tal coisa, todas, inclusive quando dá certo, a gratidão, e quando não deu certo, tenho certeza que não deu certo porque era o melhor para mim, porque se eu pedir, né, e foi uma coisa em sintonia, né, com leveza espiritual, e não se alcançou aquela graça naquele momento, é o que foi o melhor para nós. Alguns vão dizer, porque Deus quis. Não, Deus quis, Deus permite. A energia superior, ela permite o exercício nosso do livre-arbítrio. Isso que é a coisa mais importante que nos diferencia de todas as outras coisas do universo. Eu acho que esse capítulo, assim, nesses detalhes, ele é muito rico nessas situações né, dessa do porquê da moratória. A gente estuda e várias vezes repetia a questão da moratória espiritual, ela existe essa situação da oração dele, foi atendida, mas tem sempre um porquê. E, às vezes, também a gente pode olhar ao contrário, com o André Luiz, até ali, revere, que ele diz que incrível, já vi oração do outro lado, quer dizer, oração do mundo espiritual pedindo, alguém no mundo espiritual pedindo fervorosamente para que determinada coisa ocorra no mundo dos encarnados e já vi sendo atendidas. Ele tinha vários exemplos, e nunca tinha visto o contrário. Alguém, aí ele ficou tentando pegar, quem é que deve ter orado? Foi aquele grupo de jovens que estavam ali, foi a filha, não foi. Aí, quando daqui a pouquinho ele vê um menino de 8 anos, não, inacreditável, isso tu vai entender mais adiante. Aí eu entender mais adiante quando ele é relatado para ele a visita por convocação que teve o Jerônimo lá em nosso lar, e aí ele conta toda essa história, essa ligação kármica, né, entrelaçada espiritual do menino, esse Joãozinho, com a Albina, com a futura filha da Lorde, que é a filha da Albina, e que tem uma missão mais adiante. Quantas coisas ocorrem na nossa vida que a gente até não entende, mas que há coisas que parecem ser um obstáculo, ou às vezes uma coisa que parece ser trágica, que ocorre em determinada situação, em determinado momento da nossa encarnação, e que às vezes aquela coisa do não se revoltar, de não isso, mas assim, aí tem um propósito mais adiante. Esse grande propósito, porque aí você sabe, né, quando você vê lá o Joana de Anjos dizendo que não existe coincidências, existe a presença discreta de Deus em todas as coisas, ou seja, a presença da consciência universal, da consciência perfeita, está estabelecida na nossa trajetória. O contorno dessas coincidências, como nós vamos receber o efeito das coincidências, vai depender do nosso poder da vontade. Eu posso me revoltar contra Deus, contra o Criador, contra seja quem for, uma coisa que dê errado hoje.
Esse exercício do livre-arbítrio, eu estou me revoltando, eu estou isso e tal. Quantos desencarnes chegam revoltados do outro lado? Quantos vão morrer, vão desencarnar e estão desesperados? Eu tenho exemplos assim de vários casos, e até eu tive eu trabalhava num hospital que eu disse que tinha oncologia, né? E tinha oncologistas e médicos que tratavam disso, que eu, até uma vez, até falei para a tua profissão, dizendo para um que era mais próximo, até frequentou a casa nossa lá uns anos atrás, e ele, meio descrente, mas ficava ouvindo essas coisas, porque ele relatava coisas, porque eu fazia perguntas dos pacientes terminais dele, e ele tinha coisas que ele colocava para mim e eu dava para ele à luz da doutrina, né? E ele ficava muito... E ele ia na casa, assistia lá umas palestras, tomava passe e tal. Mas a gente até ele perdeu a esposa dele, já está até hoje casado de novo, mas foi o que aconteceu. Aí, o que que aconteceu? Nos diálogos que a gente tinha, eu perguntei para ele, como é que tu vê o momento do desencarne, da morte dessas tuas pacientes? São várias e várias, e até em outros hospitais que lá atendiam mulheres só, e homens também no Santa Rita, ali na Santa Casa, que ele atende, e ele disse assim, olha, eu já vi de tudo. Aí ele me relatando alguns casos, e aí ele chamando a atenção sobre alguns casos de pessoas desesperadas que estavam sentindo que, pelo tumor, estavam desencarnando, estavam em falências dos órgãos e o espírito atormentado, medo de morrer. Que aí ele disse que uma vez um paciente dele agarrou ele pela mão, pelo amor de Deus, doutor, não me deixe morrer, eles querem me pegar, eles estão aqui. E eles achavam que era efeito da medicação, alucinação. Aí ele descrevendo, e eles perguntam, provavelmente, coisa, como é que era? Não, até não era, não sei, um tipo de paciente, porque a família não ia muito, e era uma coisa assim mais mecânica, sabe aquela coisa da família vai saber notícia, como é que está aí? Provavelmente uma pessoa, né, uma individualidade que agregou o quê? Animosidades, espíritos ligados, tanto por passado, por atitudes, livre-arbítrio, ação e reação. Os efeitos das perseguições, ele estava recebendo no seu leito já ali, e estava aguardando, e ele estava atormentado de dizer, não me deixa morrer, eles querem me pegar. Pode ser espiritual? Pode, provavelmente até seja. Mas isso não é um caso. Várias situações semelhantes em que o paciente terminal passa a ter um temor da morte pelo não saber o que é do outro lado, ou às vezes até já antevendo alguma coisa que está percebendo um estado de escuridão, de perseguidores e tal. Ao passo que há muitos outros que também chegam lá, a leveza é tão grande que eles estão com tanta dor, com isso, aquilo, e em alguns momentos do seu desdobramento, quase indo, sentindo uma leveza e louco para partir, muita vontade de partir, e são atraídos a áreas de restabelecimento, com menos medicação, com menos aparelhos, com equipamentos de ponta, que restabelecimento da sua própria saúde, e seguem, e lá vão acordar, lá vão despertar mais adiante. Essas são as situações que justifica aquilo que a gente disse, que não há um encarne ou desencarne exatamente um igual ao outro, que há esses detalhes que um e outro sempre vai ter uma situação diversa. Muito elucidativa essa obra, né? Como todas as do André Luiz, né? A gente vê assim, estudando essas situações, quanta coisa a gente tem para aprender com tudo isso, e quanto que a gente pode até pensar na nossa vida, como ela é, como não é, e melhor aproveitar as oportunidades, aproveitar o desdobramento do nosso sono, aproveitar o momento da oração, aproveitar as coisas simples do Evangelho, que é só procurar ser uma pessoa boa. Quem é bom, quem faz o bem para os seus, serve a Deus. Então,
tem essas situações absolutamente simples, que não são complexas, não precisam de rituais, não precisam de coisas mirabolantes, não precisa porque eu tenho que estar em tal ambiente, eu tenho que estar com tal roupa, eu tenho que ter determinado situação física que vai ter, nem a lei, a gente até usa a apometria sob um ponto de vista, não esse simplesmente achar que estralo vai resolver o passado de alguém ou vai criar uma situação, pode auxiliar. Elas são técnicas auxiliares. A usina está no nosso pensamento, a vontade de cada um de ser bom, de desejar o bem, isso é que irradia o ectoplasma, que é plenamente perceptível nos mundos transitórios, nos mundos espirituais. Tem alguém que quer perguntar alguma coisa ou vamos deixar para a próxima e assimilando todos os assuntos e lendo e gradualmente a gente retoma? Certo, pessoal? Então, é o nosso momento de gratidão, né, de boas-vindas também a todos aqueles que estão se inserindo junto conosco a partir de hoje nos nossos estudos da Casa Lucas de Assis, e os nossos mensageiros do alto, as entidades que nos servem a essa casa franciscana, né, que as nossas ligações, tanto com a doutrina espírita, através dos ensinamentos de Chico Xavier, de Allan Kardec, a gente não está fazendo absolutamente nada diferente do que essa trajetória espiritual em nome de Jesus nos facilitou esses estudos hoje, deste ano, neste século, nessa década, que nós estamos tendo a virtude de encontrar todas essas situações. Pega lá um espírito de Francisco de Assis, que foi o apóstolo João, sem querer referir às outras, mas pega essas e vai estudando essa trajetória e vê o quanto que nós temos que ser gratos. Nós chegamos a uma trajetória cíclica de um espírito só que vivenciou diversas situações em estudo e vivência do Evangelho de Jesus, e nós temos hoje as explicações à luz da doutrina do próprio Kardec, a doutrina do próprio Chico Xavier, e que com os ensinamentos de Jesus, com as orientações de Jesus e os seus mensageiros, seja o Emmanuel, seja o próprio André Luiz, e muitos outros espíritos que viabilizaram para nós todos esses conhecimentos, todas essas teorias, que nós conseguimos analisar sob o ponto de vista prático do nosso dia a dia e perceber o quanto que é simples o Evangelho de Jesus. Basta ser bom, desejar o bem dos outros, pensar em coisas boas e nos momentos de dificuldade, os momentos em que cada um de nós tem as suas angústias, pedir ajuda ao plano espiritual. E os nossos mensageiros, em nome de Jesus, em nome da consciência cósmica superior, do pensamento divino, sempre vão nos auxiliar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal, Senhor, e que assim seja. Muito obrigado, pessoal, e vamos seguir. Obrigada, Francisco. Valeu, Francisco. Abraço a todos aí. Obrigado, Karen. Obrigada, Karen. Obrigada, pessoal. Sejam todos bem-vindos mais uma vez.